Bom, boa tarde aí para todo mundo. Bem-vindos e bem-vindas para Estatística para a Administração. Hoje é nossa primeira aula. Eu vou falar esse slide mais um pouquinho do outro, né, que a aula será para começar semana passada, mas por alguns problemas no sistema da universidade a gente teve que prorrogar aí o início das aulas, então eu vou tentar avançar. No começo as aulas são bem tranquilas, tá? Mas não se confie que à medida que as aulas vão passando, a matéria vai ficando um pouquinho, não muito, mas um pouquinho mais difícil. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou baixar isso aqui, né? Porque ninguém merece ficar. Acho que assim vai ficar bem melhor. Isso. Ficou bem melhor. Então, o que a gente vai falar hoje? Né? Primeiro, por que estudar essa matéria? Né? Eu sei que a grande maioria, né, talvez seja uma matéria simplesmente para você matar crédito. Tá? Mas eu pretendo te motivar, tá? Para que não seja apenas isso. Tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre estatística e aplicações, alguns conceitos básicos, e sobre estatística descritiva e inferencial. Qual é a diferença desses dois caras? Né? Então, primeiro, por que estudar esta matéria? Né? Bom, existem várias frases famosas, tá? Que já foram faladas por pessoas famosas e importantes no mundo. Né? Uma das primeiras coisas é que hoje em dia, tá? Os dados são a principal matéria-prima dos negócios. Tá? Se você está trabalhando, estagiando, provavelmente já ouviu a palavra data-driven, que está na moda. Basicamente, essa palavra quer dizer que são decisões baseadas nos dados. Tá? Então, as empresas, as organizações, tá? Não respondem mais por achismos. Né? Antigamente, quando, por exemplo, né, um gerente ou diretor dá uma opinião, a opinião dele ou dela era lei. Né? Hoje em dia não é mais assim. Né? Hoje em dia as pessoas tomam decisões, né, em função daquilo que os dados estão falando para a gente, né, do negócio. Tá? Então é muito importante que todo profissional dessa geração, né, saiba analisar dados. Né? Outro motivo importante é que, basicamente, se você sabe analisar dados, tá, você pode ter um emprego em qualquer lugar do mundo. Tá? Por quê? Porque dados são dados, aqui e na China. Tá? Diferente de outras carreiras, né, de outras áreas, talvez, que tem normas específicas para cada país, né? Trabalhar com dados não tem isso. Então, é uma grande vantagem, né, para quem quer focar sua carreira de administração com um olhar mais analítico. Tá? Os dados sempre tem números que contam uma história. Né? A nossa função, quando a gente analisa dados, né, é dar voz, né, para que essa história seja ouvida. Tá? Tem pessoas que falam que o recurso assim mais importante não é mais o petróleo, mas os dados. Então, vocês veem que a magnitude que analisar dados está tomando hoje em dia é enorme. Né? Então, quem não souber analisar dados vai ficar para trás. Tá? Então, eu recomendo bastante que vocês aprendam. Tá? Vocês tenham essa chance de aprender a analisar dados de graça. Tá? Na universidade pública. Se vocês colocam por aí MBA, Data Analytics, você vai ver que é super caro. Né? E, para ser honesto, não é muito além. Assim, os cursos básicos deles não é muito além dos cursos básicos nossos. Né? Logicamente que tem coisas mais avançadas, né? Que a gente não consegue passar nas matérias, né? Mas vai te dar uma boa base para você começar a estudar por conta, né? Ou participar de um grupo de pesquisa, um grupo de estudos. E se eu não te convenci, né, porque dados é importante, eu quero te convencer por uma coisa que todo mundo gosta: dinheiro. Né? Porque todo mundo aí, eu sei que todo mundo gosta de dinheiro. Né?
Com dinheiro a gente consegue comprar um monte de coisa, consegue viajar, consegue ajudar nossa família. Então eu tenho aqui uns prints de um site que chama Glassdoor, que ele é basicamente, ele coleta informação por área, né? E os salários em alguns lugares. Né? Então aqui temos salários, né, de analista de dados e cientista de dados no Rio e em São Paulo. Esses slides, esses valores aí são de um ano atrás, se não me engano. Mas vocês veem, por exemplo, que um salário de cientista de dados em São Paulo, em média, está uns R$ 8.000. Tá? E o mais alto teve uns 12 mil. Um cientista de dados no Rio, né? A média de salário é 8.800, quase 9 mil. E tem cara ganhando 32 mil, né? Isso aí deve ser um diretor, um gerente, né? Mas você vê que né, é um dinheiro considerável. E tudo bem, né, que cientista de dados precisa de uma formação um pouco mais orientada a dados, né? Mas nada impede que você seja analista de dados. Tá? Quando eu trabalhei em empresas, já vi pessoas que trabalhavam com dados que não necessariamente eram formados em exatas. Né? Eu já vi psicólogos trabalhando com dados, administradores trabalhando com dados. Tá? Hoje em dia, não é mais aquilo que você estuda tá? que vai necessariamente te ligar a algum cargo na empresa, né? Mas aquilo que você sabe fazer. Então, se você fez gastronomia, mas sabe analisar dados e quer trabalhar com dados, se você sabe mesmo, você consegue. Tá? Então, eu espero que essa motivação, tanto pela importância, né, quanto pelo dinheiro, te anime a prestar mais atenção nessa matéria. Tá? Então, estatística de aplicações. Agora que a gente já ficou motivado, né, por que é importante estudar essa matéria, vamos falar um pouco sobre o que é estatística, algumas aplicações, onde que faz, tudo mais. Né? Então, vamos definir estatística como a ciência de coletar, analisar, modelar e interpretar dados. Tá? Tudo isso está relacionado com estatística. O que a gente vai aprender nessa matéria relacionada com essa definição de estatística? Bom, a gente vai aprender a fazer uma análise exploratória de dados. O que significa isso? A gente vai pegar nossos dados, né? A gente vai fazer algumas coisas básicas, mas que nos tragam alguma informação relevante sobre os dados que estamos analisando, sobre o negócio no qual estamos inseridos. Né? Vamos aprender a fazer testes de hipóteses. Né? Por exemplo, será que numa determinada empresa, vamos supor que vocês são auditores, tá? Será que numa determinada empresa está acontecendo um caso de que mulheres ganham menos do que homens? Será que está acontecendo isso? Para saber isso, para descobrir, a gente vai ter que pegar dados, né? Fazer um teste de hipóteses e verificar né, se de fato talvez a média salarial dos homens é maior do que a média salarial das mulheres. É interessante. Né? Vamos aprender de forma bem básica né, algumas estratégias para coletar dados. Tá? Tem várias formas de coletar dados, a gente vai estudar algumas. Tá? E vamos aprender a interpretar os resultados das nossas análises. Né? Basicamente, qualquer um consegue colocar no Google, copiar uma linha de código do R ou da linguagem que você goste, tá? E mostrar um gráfico ou uma tabela. Até aí, ok, né? Tem que saber fazer. Mas e daí? Né? O importante da gente é saber interpretar esses resultados. Né? Saber quando podemos confiar e não podemos confiar nesses resultados. Então, tudo isso a gente vai aprender nessa matéria. E onde você vai aplicar a estatística na vida real? Basicamente, você consegue aplicar a estatística em todo lugar. Tá? Se você trabalha na área médica, você consegue. Farmácia. Se você trabalha em RH. Se você trabalha, sei lá, em TI. Se você trabalha com sustentabilidade, com marketing. Basicamente, qualquer área, você consegue aplicar estatística. Você pode fazer com que essa análise de dados traga
uma diferença e uma vantagem competitiva contra outras empresas, outras pessoas que não sabem analisar dados, tá? E por que isso? Por que a gente consegue aplicar estatística em todo lugar? Porque hoje em dia os dados são a nova matéria-prima dos negócios. Então, todas as empresas têm um banco de dados, tá? Que a gente consegue extrair coisas interessantes deles. Alguns exemplos aqui, auditorias. Né? Por exemplo, algum procedimento aí de amostragem, né? São utilizados para selecionar aleatoriamente as empresas onde serão feitas auditorias. Né? Você sabe, uma auditoria não pode ser, eu não gosto do João. Como eu não gosto do João, eu vou auditar a empresa dele. Não é assim que faz, né? A gente monta todo um sistema amostral, né? E seleciona de forma aleatória quais empresas serão auditadas. Né? Economia e finanças, por exemplo. Né? Queremos mensurar o risco de mercado, né? A volatilidade, né? Ou algumas outras medidas de risco. Né? Será que, por exemplo, investir na Petrobras é mais arriscado que investir na Vale? Né? Tudo isso é análise de dados. Alocação de carteiras, por exemplo. Vamos supor que você tem 10 mil reais, né? E você quer colocar seu dinheiro e investir em ações, vamos supor, né? Será que você vai escolher essas ações como? De forma aleatória? Vai escolher 10 e vai colocar mil em cada? Será que existem estratégias diferentes, né? Baseadas em análise de dados para fazer isso, de fato existe? Identificar, vamos supor que você trabalha num banco, né? Vamos supor que você trabalha num banco, eu chego e quero pedir um crédito. Né? Se eu for um bom pagador, para vocês compensa me dar crédito, que eu vou pagar. Se eu for um pagador ruim, para vocês não compensa me dar crédito. Né? Então, identificar antes de vocês me darem crédito, né? Se eu sou ou não, ou serei ou não um bom pagador é importante. Né? Tudo isso é análise de dados. Né? Previsões macroeconômicas, tudo mais. Marketing, por exemplo, segmentação de clientes, né? O famoso CRM. Né? A gente tem um conjunto de dados, tá? A gente tem pessoas com diferentes características, como a gente agrupa essas pessoas, né? Em função de algumas características para identificar segmentos diferentes de clientes. Né? Por exemplo, pode ter os clientes, né, que são os que compram muita coisa de baixo preço. Tá? Pode ser os clientes que compram pouca coisa de muito preço. Pode ser os clientes que focam muito em coisas educacionais, né? Livros, por exemplo. Né? Pode ser clientes que gostam mais de roupa. E por que isso é importante? Provavelmente algum de vocês já recebeu algum e-mail de publicidade que não tem nada a ver com você. Tipo, se você é homem e fala problemas no útero, mas você não tem problemas no útero, né? Porque você é homem, né? Por que isso? Por que chegou esse e-mail, né? Porque provavelmente a empresa que fez isso segmentou de forma errada, ou nem segmentou, mandou para todo mundo a publicidade. Então, para evitar isso, né? E porque tudo isso tem um custo, né? A segmentação de clientes é importante. Por exemplo, eu gosto de comprar livro, né? E, por exemplo, a Amazon manda um e-mail para mim falando, Carlos, essa semana temos uma promoção exclusiva para você, que você compra 2 livros e leva 3. Eu vou ser tentado a comprar livro. Você chega para mim a promoção de Carlos, acabou de sair um novo celular, eu não tô nem aí. Tá? Porque eu não sou dos caras que sempre querem o celular da moda. Tá? Eu tenho celular e uso até que morre. Né? Mas vocês já veem aí a diferença, né? De como as pessoas são diferentes das outras. Provavelmente, se vocês recebem um e-mail falando de livros, tá? Pelo menos os livros que eu leio, vocês não vão estar interessados, né? Mas se chegar em outra coisa, talvez vocês estejam interessados. Que mais? Pricing. Pricing é super importante nas empresas. Todo mundo já deve ter percebido que quando você senta num site, vocês começam a namorar um produto, o preço está X reais, vamos supor, R$ 200. Né? Aí você fala, putz, será que tá caro ou tá barato? Eu não sei. Aí você começa a olhar. Você olha um dia, 2, 3, 4. No dia que você resolve comprar, você entra no site e o preço não está mais R$ 200.
Está 300, vamos supor. Por que foi isso? Porque por trás de todo esse sistema, né, tem um modelinho, né, analisando o dia da semana, o mês do ano, a tua idade, provavelmente quantas vezes você entrou no site para namorar esse produto. Tudo isso para quê? Para que a empresa, né, consiga colocar um preço para que ela consiga maximizar alguma coisa, né? Ou maximizar a tua probabilidade de compra, ou maximizar a receita deles, ou maximizar o lucro. Então, tudo isso é análise de dados. Teste saber, por exemplo, vamos supor que você tem uma arte, né, de publicitária, né? E coloca o fundo vermelho e o fundo azul. Essa publicidade que aparece no Facebook, né? Talvez, né, essa mesma publicidade aparecendo no fundo vermelho não vai ter tantos cliques quando isso aparecesse no fundo azul. Então você faz um teste A, B, né, para ver qual arte você escolhe. E assim tem um monte de exemplos. Tem exemplos de controle de qualidade, reconhecimento de padrões, né? Text mining, que é mineração de texto, criação de indicadores, né? People Analytics, que basicamente People Analytics é a área de gestão de pessoas, né? Turbinada através do análise de dados. Você consegue fazer muita coisa. Por exemplo, se você soubesse, né, antes de contratar uma pessoa, que a probabilidade dela sair da tua empresa antes do primeiro ano é grande, talvez a empresa não contrataria, porque não é interessante ter um cara por tão pouco tempo. Então, a gente com dados, né, consegue saber tudo isso. Tá? Logicamente que a gente não consegue pegar todos esses tópicos nessa matéria, né? Mas a gente consegue pegar o básico, né? Para depois aprender mais na próxima matéria, que é regressão e previsão. Né? E daí você começar a estudar por conta, né? Ou se quiser, pode entrar no meu grupo de estudos, que eu passo também coisas além das coisas que ensino aqui. Tá? Ou, se quiser fazer no futuro um MBA, mestrado, uma especialização, você já tem uma boa base, tá? Para entender esse conceito de dados. Então, por que usamos estatística? Para resumir a informação contida dos dados. Né? Logicamente que quando você tem dados, tem toda uma planilha, né? Vamos supor planilha, com centos, milhares de observações. Você não vai ver todo mundo. Né? Você precisa, de alguma forma, resumir essa informação. Tá? Então, nisso a gente vai, essa informação vai ser resumida como estatística. O que mais? Avaliar, né, ou descobrir relações existentes nos dados. Será que homens são menos promovidos nas empresas do que mulheres? Será, por exemplo, que existe uma relação entre salário e tipo de universidade onde a pessoa estudou? Será que existe uma relação entre a tua nota do Enem, por exemplo, e a nota que você vai ter quando você formar? Não sei. Né? Tudo isso, os dados são capazes de falar para a gente. Ter insights, né? Ter conhecimento, né? Que nos dê alguma vantagem competitiva. É interessante analisar dados, né? É descobrir coisas que a concorrência não descobriu. Por quê? Porque isso vai te trazer uma vantagem. Né? Vamos supor que seja gerente de um supermercado, tá? E a gente faz um estudo e descobre que se você coloca o arroz em promoção, tá? Você consegue atrair mais clientes. Esses clientes acabam também comprando, sei lá, feijão. E o feijão você não precisa colocar tão barato. Você consegue colocar um pouquinho mais caro do que a concorrência. Mas elas chegaram, né, no mercado por causa da promoção do arroz. Né? Então, se você soubesse isso, você anuncia uma mega promoção de arroz, né? 5 quilos de arroz por R$ 13, né? Aí todo mundo vai correndo, né? E a pessoa que compra arroz, como você sabe que vai comprar feijão, né? Vamos supor que o feijão na concorrência está na média de R$ 7, você vende por 7,50.
ela sabe que está mais caro, mas fala, putz, como eu já estou aqui, já paguei tão barato no arroz, então vale a pena comprar feijão também, né? Porque por 50 centavos, talvez a pessoa não vai reclamar, né? Mas aí você consegue compensar uma coisa com a outra, né? E tem uma vantagem que outra empresa talvez não tenha. Tá? Então, bom, a gente já falou um pouquinho sobre coisas que dá para fazer com dados. Agora vamos aprender, né, algumas definições sobre estatística e análise de dados. E, bom, como já falei, os dados são a matéria-prima, né? E qualquer análise estatística precisa de dados. Tá? E eles são obtidos, tá, da medição de determinadas características das unidades de análise. Eu vou falar o que são essas unidades de análise. Então, qualquer coisa é um dado. Tá? O celular é um dado, a cor da camiseta é um dado, a língua que você fala é um dado, a cor da minha garrafa é um dado, se eu uso o mouse, como se fio dado, tudo é um dado. Tá? E, e esses dados são medidas e características, né, de alguma unidade de análise. Elemento ou unidade de análise, né, que eu falei. São entidades, né, pessoas, escolas, empresas, países, o que for, né, a respeito dos quais se coletam dados. Se eu quero saber, por exemplo, as características dos estudantes da minha matéria, essa unidade de análise são os estudantes da minha matéria. Né? Eu quero saber, por exemplo, tua idade, né? Se você sabe programar, se você está interessado na matéria ou está levando sobre obrigação, se você mora longe ou perto da faculdade. Né? Esses são dados, né? Coisas que eu quero saber. Né? E a unidade de análise são meus alunos. Né? E variável. Variável, então, são as características de interesse dos alunos. Tá? Aquelas coisas que eu falei, né? Por exemplo, se mora. A Maria pode morar longe. Né? O Pedro pode morar perto. Né? Sei lá. A Luísa pode ter olhos cor verde. O João pode ter olhos cor azul. Todo esse dado, né? Mas esses são dados espalhados. Né? Quero saber algumas características de interesse. Por exemplo, eu quero saber de todos os meus alunos idade. Né? Idade é uma característica, né? Ou seja, uma variável, idade. Né? Um pode ter 18, 17, 16, 21, 32, 16. Né? Sexo. Escola, né? Pública, privada. Né? Então, essas coisas, essas características que eu tenho interesse, são as variáveis. E observação, tá? Eu sei que está ficando confuso. A observação são o conjunto de medidas, tá? Obtidas de um determinado elemento. Para um determinado elemento, a gente vai ter várias características. Por exemplo, eu. Vamos supor que eu sou um elemento. A gente tem, no meu caso, vai ter algumas características. Brasileiro, pode ser a variável se é brasileiro, eu vou falar não. É uma característica. Cor de camiseta, outra característica. Sexo, outra característica. Idade, outra característica. Todas elas juntas, tá, vão formar a minha observação. Então, para que fique claro, uma observação contém dados referentes a várias características, ou seja, várias variáveis, que foram medidas dos elementos. Tá? Isso para que fique claro na hora de a gente estudar o que é um dado, o que é uma variável, o que é uma observação, o que é um elemento. Então é importante a gente entender essas diferenças. Então, por exemplo, nessa tabela aqui, tá, temos um exemplo de um conjunto de dados aí. Temos que identificar quem que é a observação, tá? Variáveis, elementos e dados. Tá? O mais fácil para mim identificar são as variáveis, que nesse caso aqui são as colunas. Milhas por galão, cilindros, potência, câmbio. Essas são as variáveis. Só que as variáveis
são características dos elementos. Então, o que são os elementos? Elementos são carros. Estou falando aqui de carros. Né? Então, os elementos são esses carros aqui. Tá? Essas marcas de carros. Né? E os dados, o que são os dados? Os dados, cada numerinho que está aqui, ó, cada espacinho dessa matriz, cada um é um dado diferente. Então, temos vários dados. E a observação, cada uma dessas linhas, né? Mazda, por exemplo, 21 milhas por galão, 6 cilindros, 110 de potência e um assim, né? Câmbio. Né? Essa daí é uma observação. Então aí ficou mais fácil de entender, né? Qual que é a observação, qual que é o elemento, qual que é a variável e qual que é o dado. Até aqui tudo tranquilo? Sim, professor. Então, maravilha. Mas a gente falou de dados. E de onde que vêm esses dados? Existem várias fontes de dados. Tá? E elas podem ser classificadas em dois tipos. Né? Internas e externas. Tá? Internas são os dados gerados pela própria organização. Tá? Por exemplo, você trabalha numa empresa, no Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre tem um monte de dados. Né? Dados que foram gerados por eles mesmos são internos. Mas talvez eles também precisem de dados externos, né? Por exemplo, de algumas variáveis macroeconômicas, né? Ou algumas variáveis para você ter pela FGV e tudo mais. Né? Esses são dados externos. Né? Que, por sua vez, esses dados externos podem vir de fontes primárias ou secundárias. Primárias, quando são criados por uma organização e publicados, né? Por uma organização externa, né? Tipo assim, eu pego dados do IBGE, da algum biró da vida, da FGV, sei lá. Né? E secundárias, quando são publicados por instituições que vêm de outra fonte. Por exemplo, apareceu no Jornal do Rio, tá? Dados, sei lá, da FGV. Tá? E eu pego esses dados, essas informações que estão no Jornal do Rio. Essas são fontes secundárias, né? Porque eu estou pegando uma fonte que traz informação de outra fonte. Tá? Geralmente, fontes primárias são preferidas porque a gente tem menos chance de erro. Né? Sabe como é que é? Né? Aquela que eu falei, que ele falou, que o outro falou, pode ter algum erro aí. Né? Então, de preferência, a gente acaba optando aí por fontes primárias. Né? Então, beleza. Tipos de variáveis. Né? Temos variáveis categóricas, né, ou qualitativas, e variáveis numéricas ou quantitativas. Você pode falar categórica e numérica, né? Ou qualitativo e quantitativo, dependendo de como você gosta. Tá? E nas quantitativas, tá, existe uma subdivisão que pode ser discretas, né? Quando, por exemplo, o conjunto de valores pode assumir um número finito, né? Contável, né? De elementos, por exemplo, número de filhos é discreto. Né? Você pode ter 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Pode ter 15 filhos, se quiser. Mas ninguém pode ter 1,3 filhos. É impossível. Então, essa variável, número de filhos, é discreta. Né? Porque pode assumir um número finito, né? Ou enumerável, né? Que podemos contar, né? De valores. Mas temos também as variáveis contínuas, né? Aquelas que podem assumir qualquer valor no intervalo. Né? Um exemplo disso é salário. As pessoas não necessariamente ganham um número redondo de salário. Por exemplo, R$ 2.000, daí 3.000, daí 4.000. Não. Pessoas podem ganhar R$ 3.000, 243,79. Esse pode ser o salário. Pode ser qualquer valor no intervalo. Essa daí é uma variável numérica contínua. Tá? E além desses tipos de variáveis, tá, existem escalas de medida das variáveis.
Aqui é importante que a gente saiba para evitar análise de dados sem sentido. Tá? Vocês vão ver depois por que eu falo isso. A escala mais simplesinha é a escala nominal, onde os valores são apenas um rótulo, uma etiqueta. É unicamente para diferenciar. Por exemplo, sexo, masculino, feminino. Tá? Não quer dizer que um é maior do que o outro. São apenas para diferenciar. Né? Que mais? Alunos de administração e alunos de contabilidade. Não quer dizer que um é melhor que o outro. São apenas para diferenciar. Religião. Né? Católico, evangélico, umbanda. Não quer dizer que um é mais do que o outro. São apenas rótulos, né, que a gente usa para diferenciar. Tá? Então, essa é a escala nominal. A gente não consegue falar, por exemplo, católico menos evangélico igual a... Não existe isso. Né? São apenas diferenças. A seguinte escala é a escala ordinal. Nesse caso, a informação já começa a ter a ter uma ordem, né? Que nos dá alguma noção, né? De algumas diferenças aí. Por exemplo, grau de instrução. Por exemplo, vocês sabem, se vocês têm várias pessoas, tem uma aí que, por exemplo, não terminou o ensino médio. Tem outra já que tem graduação. Outra já que tem pós-graduação. Será que alguém entrou aqui? Acho que não. Você sabe que, por exemplo, que o cara que tem pós-graduação estudou mais do que os outros. O cara que tem graduação estudou mais do que os anteriores. Né? Mas você não consegue falar, por exemplo, que, que pós-graduação é 2 vezes mais que graduação. Ou que graduação é 5 vezes mais do que ensino fundamental. Não consegue. Você tem uma ordem. Né? Mas uma comparação de diferença, de proporção, não faz sentido nenhum. Tá? Nível socioeconômico, A, B, C. Você sabe que A é mais do que B, é mais do que C. Mas você não sabe, por exemplo, B mais C não é igual a A. Você não sabe, você não tem essa relação. Né? Então, esse tipo de análise aí é escala ordinal. A qualidade do produto. Né? É, muito ruim, ruim, não sei, bom, muito bom. É uma escala, tem uma ordem. Não significa que é bom mais um é muito bom. Ou que muito ruim mais um é não sei. Não significa isso. É uma ordem só. Tá? E são as variáveis categóricas que estão nessa escala, né? Nominal e ordinal. Tem a escala intervalar. Tá? Onde comparações de diferença dessa vez fazem sentido, mas não de proporção. Ou seja, o zero não indica ausência de característica. Por exemplo, se a gente está nos graus Fahrenheit, 0 graus não significa que a gente não tem grau nenhum. Significa que estamos no grau zero. Né? Eu consigo falar, por exemplo, que se no Rio está, por exemplo, sei lá, 70 graus Fahrenheit e São Paulo está 60, eu posso dizer que no Rio está 10 graus, né, a mais do que em São Paulo, né? Logicamente que é nessa escala. Outro exemplo, pontuações de um teste psicológico. Vamos supor que o teste vai de menos 10 a 10. Né? O zero não significa que a pessoa não faz o teste, significa que tirou zero. Vai de menos 10 a 10. Né? Um cara que tirou 10 tirou 2 pontos a mais do que um cara que tirou 8. E o cara que tirou 8 tirou 7 pontos a mais do que um cara que tirou 1. A gente consegue fazer essa comparação. Mas, por exemplo, um cara que tirou 8 não significa que tirou o dobro do cara que tirou 4, por exemplo. Não faz sentido nenhum falar isso aí no teste. Então,
esse tipo de dados, escala e trabalhar. E por último, a escala que traz maior informação é a escala de proporção, onde dessa vez sim faz sentido fazer comparações de diferença de proporção. E o zero, né, indica que não existe nada na variável. Por exemplo, peso. Peso zero. O que significa peso zero? A pessoa não existe, né? Não tem isso. Altura zero. A pessoa não existe também, né? Preço zero. Não existe, né? É, se você comprar um celular por R$ 1.000 e eu comprei por 500, a gente consegue falar assim, olha, você pagou o dobro do que eu, hein? A gente consegue fazer essas comparações. Então, esse tipo de escala, tá? É a mais rica, vamos falar assim, né? Que traz maior informação, que a gente consiga fazer mais coisas com os dados, tá? E são as escalas numéricas, né? As que tem esse tipo de dados. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu aqui. Pode falar aí, Maria. Professor, eu não entendi a questão da nota, da proporção da nota. 8 não é o dobro de 4. Ah, sim. É, por exemplo, no exame de 0 a 10, né? Numa nota assim, nossa, tirar 8 faria sentido eu falar que é o dobro de 4. Aí, ok. Só que no teste psicológico, a gente não tem necessariamente essa forma de pensar, né? Não significa que o cara que tirou 10 no teste psicológico é o dobro de inteligente do que um cara que tirou 5, por exemplo, né? Então, nada necessariamente porque uma nota, né, essa comparação de ter o dobro, né, faz sentido, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tem casos, como nos testes psicológicos, que essa comparação assim não é tão simples, né? Não faz tanto sentido, tá? Mas em outros casos, como por exemplo a nota da P1, a gente consegue falar que tirou 10, tirou o dobro do que aquele que tirou 5. Depende de tudo como que está desenhado a minha pontuação, meu conjunto de dados e tudo mais, né? Ah, tá, entendi, professor, fez sentido. Obrigada. Imagina. E quando alguém tiver perguntas, vocês não precisam levantar a mão, pode só falar direto, tá? E também no chat eu não consigo enxergar, porque quando eu compartilho a tela toda, eu só vejo minha tela, eu não consigo ver o chat. Então, sinta essa vontade de falar, eu não fico bravo, não. Então vamos lá. E por que é importante conhecer esse tipo de variável, esse tipo de escalas? Primeiro, que nos vai ajudar a interpretar corretamente os dados, né? Como a pergunta da Maria, né? E, que ela falou assim, por que 8 não é o dobro do 4, né? Porque antes estava no contexto de psicologia, né? Que não fazia tanto sentido assim. Mas talvez, em outro contexto, faz sentido fazer essa comparação, né? Por isso que a gente, quando analisa dados, tem que saber muito bem que tipo de dados estamos analisando, em qual escala que está, né? Para conseguir fazer uma interpretação correta. Tá? O segundo motivo é para fazer análises apropriadas. Tá? É muito comum, por exemplo, que quando a gente trabalha com dados, né, mesmo que seja uma variável categórica, a gente coloca números. Tá? Só que nessa vez esses números, tá, têm um significado. Por exemplo, nesse exemplo aqui, cor de olhos. Vamos colocar o 0, cor de olho preto. 1, cor de olho marrom. 2, cor de olho verde. E 3, cor de olhos azuis. Tá? Vamos supor que eu não sei qual que é essa variável. Tem dados, calcula a média. Falou, a média do cor de olhos é 1,7. Sim. O que é uma cor de olhos 1,7? A pessoa tem cor dividida, será? Entre marrom e uma parte verde? Não faz sentido nenhum. Calcular uma média de cor de olhos. Certo? Mas também faria sentido falar, olha, a maioria de pessoas na turma tem olhos cor marrom. Você vê que a forma como a gente analisa o dado depende muito da variável que a gente está trabalhando. E, provavelmente você está analisando esse exemplo tonto,
Mas acredite, acontece. Eu já vi casos de pessoas interpretarem absurdos como esse. E não estou falando necessariamente de sermos em sala de aula, tá? Tem pessoas que são dados em empresa que assim, querem dar essa interpretação. Você fala, olha, mas isso daí não faz sentido nenhum, né? Então, muito cuidado, né? Outros podem errar, a gente não pode, tá? Então, a gente já sabe que a gente tem que dar uma olhada, entender quais são os dados. Tá? Na próxima aula, tá? A gente vai ver gráficos, que existem gráficos para todo tipo, tá? E vai ver também que existe diferente tipo de tratamento que a gente dá aos dados dependendo do tipo de escala. Tá? Aí eu vou falar mais um pouquinho de dados, tá? Quando a gente trabalha com dados, existem diferentes tipos de dados. Um deles é conhecido como dados de corte transversal. Esses dados são dados coletados no mesmo intervalo de tempo, ou quase no mesmo. É como uma foto panorâmica. Você pega uma foto panorâmica, faz tem uma imagem. Não foi exatamente no mesmo instante, né? Mas foi numa janelinha bem pequenininha. Então, esse tipo de dados, né, de corte transversal, são dados que a gente consegue pensar como uma foto. Por exemplo, você poderia fazer uma pesquisa agora e entrevistar as pessoas no Rio de Janeiro sobre a opinião que elas têm sobre como o governo está lidando com o retorno à vida normal, né, após o Covid. Então você vai ter um intervalo de tempo, né, vai analisar dados desse intervalo de tempo, corte transversal. Mas não tudo na vida é corte transversal. Existe um tipo de dados que, aliás, eu acho muito interessantes, que eles são coletados de forma cronológica. Tá? Por exemplo, temperatura, né? Temperatura de ontem, de hoje, de amanhã, depois de amanhã. Tem uma cronologia. Né? O preço das ações, por exemplo, tem toda uma cronologia. Né? Então, esses dados que são coletados de forma cronológica, né? Tem uma ordem, né? Esses são dados de séries temporais. E existem outras estruturas mais complexas aí, corte transversal agrupado, dados de painel. Mas a gente, tá, tanto nessa matéria, somando essa com a próxima matéria, a gente consegue ver até dados de séries temporais. Tá? Por isso que eu só defini isso aqui. Mas nessa matéria desse semestre, a gente vai focar em dados de corte transversal. Então, já caminhando para o final desses slides, tá? E vou falar um pouquinho sobre estatística descritiva versus estatística inferencial. Tá? Que é a diferença disso? Bom, descritiva é utilizada para descrever. Tá? Descrever quem? Descrever os dados. Né? A gente vai ter medidas que vão falar um pouco sobre o que está no meio, no centro dos dados, sobre a variabilidade dos dados, sobre a frequência dos dados, né? Temos gráficos, então tudo isso é descritivo. Né? Aquilo que descreve o que a gente já tem no nosso conjunto de dados todo. Inferencial. Inferencial utiliza dados de uma amostra para inferir, né, conclusões, né, para dar uma conclusão sobre a população. Então, a gente vai pegar dados dessa amostra, fazer uma mágica, que não é mágica, na verdade, fazer alguma coisa, né, para conseguir dar alguma conclusão da população. E para isso a gente tem basicamente três grandes linhas aí. São estimativas pontuais, intervalos de confiança e testes de hipóteses. Tá? Mas isso a gente vai ver bem para o final. Essas partes aqui a gente vai ver depois da pergunta. Tá? Então, putz, ficou confuso, descritivo, inferencial, o que é isso aí? Imagine que esse gráfico aqui da esquerda, né, é nossa população. Tem um monte de gente aí. A gente seleciona alguns carinhas, né? E essa seleção é a nossa amostra. Então, com tudo que tínhamos na nossa amostra, a gente vai concluir alguma coisa sobre a população.
né? Então, a população basicamente é o conjunto de todos os elementos, tá? Que são objetos de estudo, e uma amostra, um subconjunto dessa população. Então, utilizamos dados da amostra para inferir determinadas características da população. Por exemplo, vocês querem saber o salário dos professores da UFRJ. Mas você já tem acesso a todas as informações de todos os professores. Então, como pegar a informação de todo mundo é caro e demorado, vocês pegam uma amostra de professores. Olá, professor, qual que é o teu salário? Fala, olha, eu ganho X reais. Olá, professora, qual que é o teu salário? Y reais, né? Aí você vai pegar uma amostra, né? E em função daquilo que você tiver dando essa amostra, você fala, olha, o salário médio dos professores da universidade é tantos reais. Então você pegou a amostra para inferir alguma coisa, alguma característica, que nesse caso é o salário da população. Então, alguns exemplos, né? Queremos saber a opinião dos moradores do Rio de Janeiro, tá? Sobre as medidas adotadas para conter o avanço da Covid-19. Para o estudo, são selecionados 5 mil moradores do Rio. E se lhes pergunta quão satisfeitos ou insatisfeitos, né, estão com as medidas adotadas para conter o avanço da Covid na cidade. Né? Ele vai falar totalmente satisfeito, insatisfeito, nem satisfeito, nem insatisfeito, satisfeito ou muito satisfeito. Além disso, também são registrados o sexo, a idade e o bairro dos moradores selecionados. Identifique a população, amostra, variáveis, elementos, etc. Alguém aí consegue arriscar que é população, que é amostra, quais são as variáveis, elementos e alguma coisa mais que identifique? A população seria o Rio de Janeiro. Perfeito, muito bem. A amostra, os 5 mil moradores. Isso aí. E as outras eu não sei. Isso. Alguém aí quer ajudar aí, o colega aí, quais são as variáveis e os elementos? As variáveis seriam sexo, idade, bairro. Isso. E também, com satisfeitos e insatisfeitos estão, né? Que é a pergunta, isso aí. E por último, os elementos. Quem são os elementos? De quem estamos interessados em saber essas coisas? Talvez isso seja mais difícil, hein? Veja que no começo fala, queremos saber a opinião dos... medidas adotadas? Oi? As medidas adotadas, a opinião... Então, as medidas adotadas, essa pergunta de interesse, sim, tá? Mas isso a gente coloca isso aí como uma variável. O elemento é... Seria o Covid, professor? Não, também não. A gente quer saber coisa do Covid, sim, tá? Mas a opinião dos moradores, professor. Tá chegando perto, tá? Isso, os moradores, né? Então, o elemento, aquele elemento, aquela unidade de análise, né? São as pessoas, as coisas, né? Daqueles que a gente quer pegar informação, né? A gente quer pegar a informação dos moradores do Rio de Janeiro. Então, os moradores são os elementos, tá? Provavelmente dessas 4 aí, o mais difícil sempre é elemento. Então, a gente quer fazer um estudo de carros, os elementos são os carros. Então, a gente quer fazer um estudo de frutas, os elementos são as frutas, tá? E geralmente ela sempre vem, quando você identifica a população, né? Ele falou Rio de Janeiro, ou moradores do Rio de Janeiro, né? Você vai ter quase que de graça também saber quais são os elementos. Tá? O elemento vai ser aquela entidade da qual você quer pegar informação. Mas vocês estão indo muito bem, isso aí. Agora, estatística no século XXI. Tá? Antigamente, as pessoas pegavam uns papéis com muitas linhas para fazer gráfico, né? Fazia tudo conta na mão, né? Fazia gráfico na mão, tá? E pode ser feito assim também, né? Nada impede.
Mas hoje em dia, tudo é feito no computador. Tá? Existem principalmente três aí, softwares livres, né? Que ajudam bastante com isso. O R, que é aquele que a gente vai focar na matéria, tá? O Python, que ele é bastante utilizado no mercado. E o Julia, que ele é uma linguagem relativamente nova, que ele está começando a ser mais usado na academia. Tá? E o R, que é utilizado tanto na academia quanto nas empresas. Tá? E, professor, e Excel? Tudo bem, você pode utilizar Excel. Excel vai quebrar o galho aí. Tá? Mas a tendência das empresas é utilizar software. Por quê? Porque nesses três softwares você quer escrever linhas de código. Tá? E vamos supor que você quer fazer a mesma análise para outro conjunto de dados. Você vai rodar o mesmo código, só vai trocar uma linha e vai ter tudo de novo. No Excel você vai ter que abrir o conjunto de dados, fazer clique no lugar que você fez clique, escrever tudo. Então, a tendência é utilizar esse software livres. Né? Professor, o R é tipo um Python? Isso. Não conhecia. Isso. Vamos falar assim, que esses três aí são concorrentes. Não são assim, mas servem basicamente para a mesma coisa. Entendi, obrigada. Uhum. Então, se você quiser dar uma olhada naquilo que eu passei hoje, você pode ver esses dois livros aí. E uma recomendação, né? Tem esses três filmes, na verdade, esse daqui é um documentário, também é um filme, esse aqui é um seriado, que fala sobre coisa de dados. Tá? O legal desses três filmes, vamos falar assim, é que eles são baseados em fatos reais. Ou seja, tudo que esses caras fazem com dados aconteceu na vida real. Tá? Então, eu acho que vai te deixar bem motivada para você aprender coisa de dados. Então, quando tiver um tempinho, assiste. Ou esse filminho aí no final de semana, sexta-feira à noite, com uma pipoquinha aí. Ou esse seriado aí, se você encontrar, que vai vai despertar em você aquele interesse por querer analisar dados. Tá? Então, eu vou aproveitar esses poucos minutinhos que ainda a gente tem, tá? Para abrir o R, dar um pouquinho do R, tá? Na próxima aula a gente vai pegar de novo, tá? Mas para aproveitar um pouquinho, já para ir entrando no clima, eu vou sair daqui, tá? E a gente vai ver um pouquinho do R, só deixa eu ver aqui se eu tenho. Slides aqui. Bom, eu vou passar isso na próxima aula, mas eu queria mostrar esses dois desenhos aqui. O desenho da esquerda é o R raiz, assim, o R nativo. Tá? O desenho da direita que alguns poderiam chamar o R Nutella, tá? Que é o R Studio, que na verdade é uma interface que ajuda bastante no uso do R. Então eu recomendo utilizar esse R Studio, tá? Que é aquilo que eu vou utilizar nas matérias, porque ajuda bastante. Então, no meu caso está com esse símbolo aqui, então eu vou abrir aqui meu RStudio. Quem instalou o R e o RStudio, você tem que abrir só o RStudio. Ele automaticamente vai chamar o R que está instalado. Eu só vou trocar aqui a cor para que apareça exatamente como aparece para vocês. Então, quando vocês abrem o RStudio, ele vai aparecer mais ou menos assim. Nesse formato branco e com três divisórias aqui, né? Aquela da esquerda, né? E duas aqui na direita. Aquela da esquerda é onde tudo que a gente faz no R acontece.
E aqueles da direita são onde a gente vai ver algumas coisas que estão carregadas no sistema e tudo mais. Tá? Talvez para algum de vocês apareceu uma coisa assim. Tá? Esses arquivos aqui são os arquivos que estão na pasta raiz onde o ERG está instalado. Tá? Provavelmente vão aparecer muitas coisas do Windows, aí que está no Windows, do Linux, né? Mas depois a gente vai ver como sair daqui e colocar um lugar mais. Lá na parte de cima, vai ter uma opção que é File, New File. Então todo mundo vai fazer isso aí. File, New File, e depois vai apertar aí em R Script. Só avisando que eu vou retomar isso na próxima aula, tá? E só estou tentando aí para que vão se familiarizando aí um pouquinho. Se você faz clique aqui, você vai ver que aquele lado da esquerda se dividiu em dois. Né? A parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima é o editor. Tá? Eu vou escrever tudo aqui. É como se você escrevesse no Word. Escreve, mas não acontece nada. Tá? Você só escreve. Pode escrever 2 mais 2. 2 multiplicado por 6. Né? 2 elevado a 4. Né? 5 menos 2. Sei lá. 8 dividido por 3. Você pode escrever isso, mas não aconteceu nada no R. Porque aqui eu simplesmente escrevi, tá? E eu não pedi para o R fazer nada ainda. Se eu quero que o R obedeça aquelas instruções que estou dando aqui em cima, o que eu faço? Eu marco as linhas que eu quero que o R obedeça. Vamos supor as duas primeiras. E eu faço clique nesse botão aqui, que está escrito Run, né? A gente fala rodar o código, né? Tá? Você marca essas duas linhas, a linha 1 e a linha 2, e dá clique aqui. Assim que você der clique, o que estava aqui em cima passou aqui embaixo, né? 2 mais 2, e o R falou que é 4. 2 multiplicado por 6, e o R falou que é 12. Tá? Então, as duas linhas que estavam aqui no editor, né, já foram para o R. O R já entendeu o que eram esses dois comandos, essas duas ordens, e ele fez o que a gente pediu para fazer. Tá? Muita gente não gosta de ficar fazendo clique, clique, clique. Então, se você gosta mais de teclado, tem outra forma de você rodar seu código. Você marca as linhas que você quer, tá? E você aperta, se você está no Windows, você aperta Ctrl, tá? E sem soltar o botão Ctrl, você aperta Enter. E automaticamente ele roda as suas linhas de código. Né? 2 elevado à potência 4, 5 menos 2, 8 dividido por 3. Tá? Se você está no Mac, tá? Você pode fazer ou Ctrl Enter ou Command Enter. Tá? Também funciona. E no Linux também funciona o Ctrl Enter. Tá? Então você pode marcar tudo e rodar, e você vê que ele roda alguma coisa. Então, você vê que não tem muito segredo, né? Você escreve as coisas aqui em cima. Quando está pronto para rodar teu código, você marca e roda da forma que você preferir, né? Ou com Ctrl Enter, ou fazendo clique aqui em rodar. Tá? Mas vocês veem que essa parte de cima ainda apareceu aqui como um title sem título e apareceu numa cor meio vermelha, magenta. Né? Isso quer dizer que aquele arquivo que eu abri, ele não está salvo. Ou seja, se teu computador desligar, você perdeu tudo. Tá? Então tem aqui esse disquetinho aqui, né? Para salvar o arquivo. Você faz clique. E eu, por exemplo, eu vou salvar aqui no meu desktop. Vou dar um nome aqui.
aula 01, tracinho embaixo, EMAD 211. E eu vou salvar. E aqui já mudou o nome, né? E se eu for no desktop, aqui tem um que está escrito aula 01 MA 211. Exatamente meu código, assim. Meu script. Esse arquivo que eu salvei, tudo que está aqui em cima, a gente chama de script. Tá? Assim como você chama um Word Doc, XLS, tudo que a gente faz aqui no nosso código, a gente chama de script. Esse é o meu script. Tá? Então, vocês veem que a gente consegue utilizar o R como uma calculadora, tá? Mas logicamente que não é só isso que a gente vai fazer, né? A gente vai aprender muitas mais coisas. Se você quiser se adiantar, né, os slides já estão prontos, né? Então você pode dar uma lida, né? E eu vou te ensinar mais coisas e tudo mais. Mas para você se familiarizando aí com o R, eu resolvi pelo menos abrir R hoje, para vocês verem, tá? Mas na quinta-feira a gente vai falar só do R, tá? No seu primeiro laboratório, a gente vai falar só do R, como que a gente faz algumas coisas bem basiquinhas, tá? E por hoje é só isso, tá? Eu vou parar aqui a gravação.